Bom, gente, vamos falar agora de câncer de tireoide, né? Neoplasia maligna da glândula. Quais são os principais subtipos histopatológicos? A gente divide, né, o câncer de tireoide em duas grandes categorias. Os tumores bem diferenciados, que são aqueles cujas células se parecem mais com o parênquima normal, mas evidentemente apresentam certas características indicativas de malignidade, né? E os tumores pouco diferenciados, cujas células não lembram o parênquima tireoidiano normal. Existe ainda uma terceira categoria, que é a da miscelânea, né, de outros tumores que de células não pertencentes ao parênquima tireoidiano, mas que podem aparecer na glândula tireoide. Okay? Os tumores bem diferenciados representam, felizmente, a imensa maioria dos casos. 90% das neoplasias tireoidianas se enquadram dentro dessa categoria, né? E existem dois representantes principais. O carcinoma papilífero, que disparado é o mais comum, né, aí 80% dos casos, e o carcinoma folicular, né, que é bem menos frequente. Os tumores pouco diferenciados, eles são bem mais raros, né, representando menos de 10% do total. E os seus principais subtipos são carcinoma medular, que pode ter um forte componente genético familiar, e o carcinoma anaplásico, que é o pior câncer de tireoide de todos. Né? Geralmente acomete paciente idoso e é extremamente agressivo. A gente vai falar sobre ele. Das miscelâneas, né, merece destaque o linfoma de tireoide, que representa cerca de 1% das neoplasias da glândula. A gente já falou lá em tireoidite de Hashimoto que aquela forma de tireoidite é o principal fator de risco para linfoma de tireoide. Então, de linfoma de tireoide, eu tenho que saber que é o paciente com Hashimoto de longa data. Né, dificilmente eu tenho linfoma primário da tireoide sem ser no paciente com Hashimoto há muito tempo. Okay? Então, o que costuma cair em prova a respeito desse assunto, né, são os detalhes sobre as duas principais formas de carcinoma bem diferenciado da glândula. Né? Você tem que saber como diferenciar entre papilífero e folicular. Né? E você tem que saber a conduta em cada um deles. Okay? Papilífero, né, eu já falei que é o tumor mais comum, representando mais de 70% a 80% dos casos, e o folicular é o mais comum, ficando aí com 10% a 15%. Na citologia, né, no exame de PAF, a gente encontra com grande frequência nos tumores papilíferos os chamados corpos de pissamoma ou corpos pissamomatosos, que nada mais são do que células foliculares neoplásicas que se agregam, né, e sofrem calcificação. Então, corpos pissamomatosos é isso. Né? Eu fiz a PAF e vi aqueles agregados de células foliculares alteradas, neoplásicas, displásicas, calcificadas. Okay? Isso, diante de um nódulo tireoidiano, permite o diagnóstico de carcinoma papilífero. E eu já falei também para vocês que a PAF, a citologia, ela não diferencia o adenoma do carcinoma folicular. Ela não consegue nos dizer se aquele tumor folicular é benigno ou maligno. Né? Então, por isso que no algoritmo de investigação do nódulo tireoidiano, o encontro de tumor folicular, entre aspas, requer uma abordagem adicional. Né? O diagnóstico não é fechado com tumor folicular. O que diferencia, na realidade, o tumor folicular benigno do maligno, o adenoma do carcinoma folicular, é apenas a histopatologia. Né? É a análise da peça cirúrgica, é a análise do tecido como um todo. A PAF ela vê só célula, né? Ela vê célula solta. A histopatologia vê a relação da célula com os outros componentes arquitetônicos do tecido. Então, para definir se é adenoma ou carcinoma folicular, eu preciso de histologia. E quais são os critérios histopatológicos que me dizem que aquele tumor folicular é maligno, que é um carcinoma folicular? São dois, né? É a invasão da cápsula, tumoral, né? Eu tenho lá um nódulo, esse nódulo é encapsulado. Se as células foliculares estiverem invadindo a cápsula, isso indica malignidade. E a angioinvasividade, né? Quando eu olho lá o panorama da histopatologia, do corte histológico, eu vejo, além de invasão da cápsula, invasão de vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Isso denota para a gente o comportamento agressivo daquelas células foliculares e confirma que se trata de um carcinoma folicular. Okay? Então, é importante ter em mente
que a PAF, a punção aspirativa por agulha fina, a análise citológica do tumor, do nódulo tireoidiano, ela não permite diferenciar entre a carcinoma e adenoma folicular. Somente a histopatologia permite isso, ok? O modo de disseminação dessas duas doenças também é diferente, né? A gente, nos carcinomas papilíferos, tem uma disseminação inicialmente linfática, né? Por isso que é importante valorizar a presença de um linfonodo palpável, um linfonodo satélite ao nódulo tireoidiano, né? Isso indica não apenas que provavelmente se trata de câncer, como também que provavelmente se trata de um carcinoma papilífero da tireoide. Os tumores foliculares, eles disseminam pela via linfática com menos frequência, né? A sua principal forma de metastatização é pela via hematogênica, porque são tumores, né? Os carcinomas foliculares, eles são neoplasias que têm grande angioinvasividade, né? Não é esse um dos critérios histopatológicos para confirmar que é um câncer folicular? Os principais órgãos-alvo de metástase do câncer folicular são esses três aqui, né? Osso, pulmão e fígado. Então, diante de um paciente com carcinoma folicular, é mandatório a gente procurar a presença de metástase nesses lugares. Vale dizer aqui, né, eu não coloquei no slide, mas vale ressaltar que existe uma variante do carcinoma folicular, que é o carcinoma de células de Hürtel, né? Ele tem células um pouco mais altas, um pouco diferentes das células foliculares normais, tem um aspecto característico, né? E o carcinoma de células de Hürtel tem uma maior probabilidade de se disseminar pela via linfática, né? Mas carcinoma de células de Hürtel representa uma minoria dos carcinomas foliculares, né? De um modo geral, eles se disseminam pela via hematogênica. E dentre os fatores de risco, né, o principal, eu já comentei para vocês, para carcinoma papilífero, é a história de radiação cervical, de exposição do parênquima tireoidiano à radiação ionizante, né? Isso aumenta a chance de câncer papilífero e, geralmente, de multicentricidade, né? O carcinoma papilífero com história de radiação, mesmo que ele faça um nódulo isolado no primeiro momento, você tem que fazer tireoidectomia total no paciente, porque, com muita probabilidade, em questão de poucos anos, ele vai apresentar nódulos no parênquima restante, né? Então, história de radiação em carcinoma papilífero, independente do tamanho, a gente vai ver a indicação de fazer tireoidectomia total. E o principal fator de risco identificado para o carcinoma folicular de tireoide é a deficiência de iodo, né? Áreas deficientes de iodo, existe uma chance maior dos pacientes fazerem carcinomas foliculares. O carcinoma papilífero cresce de forma muito lenta, o carcinoma folicular cresce de forma mais rápida, né? Um nódulo que cresceu relativamente rápido, em questão de meses, fala mais a favor de folicular do que papilífero. Então, esses dados aqui dessa tabelinha, né, eles foram meticulosamente selecionados para a gente falar em aula, porque eles caem muito em prova, né? São detalhes a respeito da diferenciação entre papilífero e folicular que costumam ser objeto de questões de prova. Então, vale a pena dar uma decorada nisso aqui, né, pensar bem a respeito, para estar mais preparado na hora de responder as suas questões. Ok? Um detalhe, né, a respeito do estadiamento das neoplasias malignas bem diferenciadas da tireoide é que até existe, né, um sistema TNM para o estadiamento do câncer de tireoide, mas ele não cai em prova de residência, né? E de um modo geral, ele não é tão importante assim, né? Ele está lá porque todas as neoplasias malignas têm um estadiamento TNM definido, né? O que geralmente importa e modifica a conduta, né, para um câncer bem diferenciado da tireoide é a avaliação do risco do tumor, né, que não é exatamente o estadiamento TNM, né? A gente tem alguns scores, né, que foram validados na literatura para identificar tumores de baixo e de alto risco, né? E o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma mistura desses scores, né? São os principais pontos inerentes aos scores que a literatura identificou como indicativos de baixo ou de alto risco. Então, olha primeiro aqui para as características que definem baixo risco perante uma neoplasia bem diferenciada da tireoide, um carcinoma bem diferenciado da tireoide. O paciente, né, quando tem uma idade inferior a 40 anos e é do sexo feminino, ele tende a ter um menor risco de metastatização e óbito pela doença, né? Quando não existe invasão capsular nem extensão extratireoidiana, a doença ainda é restrita ao nódulo. Isso também implica melhor prognóstico, mais baixo risco. Quando, obviamente, não existem metástases, né, nem regionais, nem à distância, e o tumor é pequeno, né, a gente também tem baixo risco. E o grau histológico, uma lesão muito bem diferenciada
também implica menor risco, ok? É importante analisar bem isso aqui, guardar, porque você vai ver na hora da conduta que isso pode fazer diferença, né, nos passos que você vai dar ao acompanhar o paciente. Já os tumores de alto risco são aqueles que aparecem em idade acima de 40 anos em pacientes do sexo masculino. Né? São tumores que têm mais invasividade, eles invadem a cápsula, eles têm extensão extratiroidiana, eles têm metástase à distância, eles têm maior tamanho, né? Sendo o ponto de corte aí 4 centímetros. Na realidade, gente, quando eu tenho um nódulo tiroidiano com mais de 4 centímetros de diâmetro, eu tenho uma massa tiroidiana, né? E não exatamente um nódulo. E as massas tiroidianas, elas não só têm uma maior probabilidade pré-teste de albergarem um câncer, como também indicam, né, o maior risco relacionado a esse câncer. Risco de metástase à distância, risco de morte por causa da doença. É um nódulo que teve tempo suficiente para crescer e, desse modo, teve tempo suficiente para se disseminar e agravar a situação do paciente. O grau histológico, né, indiferenciado, também denota um comportamento mais agressivo daquelas células e, por isso, também representa um fator de alto risco para um câncer bem diferenciado da tireoide. Como é que a gente trata neoplasias malignas bem diferenciadas? Vamos falar primeiro do papilífero. Quando o paciente tem uma lesão com menos de 1 centímetro, né, e elementos que a gente já falou, que configuram um baixo risco para aquele carcinoma papilífero, o tratamento é cirúrgico, né, consistindo em lobectomia com istimectomia. Eu vou tirar o lobo tiroidiano onde o nódulo se encontra e vou tirar o istmo, né, aquela ponte entre os dois lobos, né, que seria uma forma de tiroidectomia parcial. Okay? Se o paciente tiver uma lesão com mais de 1 centímetro de diâmetro, de um modo geral se indica a tiroidectomia total. Ou, independentemente do tamanho, ele tiver algum fator de alto risco, eu também indico a tiroidectomia total. Por que a gente faz isso? Porque os pacientes com lesões grandes, né, e com qualquer critério que não seja o tamanho, que denote alto risco, eles têm uma chance maior de multicentricidade. Okay? E, como ele tem chance maior de multicentricidade, o correto é aproveitar o procedimento e tirar todo o parênquima tiroidiano para que o paciente não apresente recidiva da doença no pós-operatório. Outra situação aqui que indica a tiroidectomia total independentemente, né, quando tem linfonodo palpável e quando o paciente tem menos de 15 anos de idade. Né, isso também denota maior risco e indica a tiroidectomia total com ressecção cervical. Okay? Obviamente, se ele tem linfonodo palpável, eu vou ter que sacar fora aquele linfonodo para ver se é metástase ou não. E a gente aproveita o procedimento, faz um esvaziamento ganglionar cervical, tira toda a bacia de drenagem da glândula tireoide. Okay? E paciente com menos de 15 anos de idade, né, por ser uma situação de extremo ou alto risco, um extremo de idade, ele também tem indicação de fazer a ressecção cervical. Repare que nas outras condições aqui, a gente tira só a tireoide, né, a gente não tira de rotina os linfonodos. Você vai tirar de rotina linfonodo só se tiver linfonodo palpável ou se o paciente tiver menos de 15 anos, porque nesses casos a literatura mostrou benefício. Né? No linfonodo palpável é óbvio, a gente tem que ver se tem câncer ou não. E no paciente muito jovem, a probabilidade de uma doença mais agressiva é grande. Então a gente tira os linfonodos também, porque tem uma chance significativa de já ter metástase naqueles linfonodos. Quando a gente tem um tumor folicular, nós vimos que a conduta, você não consegue definir o diagnóstico na PAF. Eu vi a citologia folicular, eu tenho um tumor folicular. Fico sem saber se aquilo é um carcinoma ou um adenoma. E aí a conduta inicial ela vai depender do risco. Se o paciente tiver critérios de baixo risco com tumor pequeno, eu posso proceder direto para uma lobectomia com istimectomia. Aí eu vou fazer a análise histopatológica e, se for um carcinoma, eu reavalio esse risco e indico uma outra conduta. Se for desde o início uma lesão muito grande, o que se reveste de um risco maior de câncer, eu já parto direto para a tiroidectomia total. Então, olha só, diante de um tumor folicular, que eu ainda não sei se é adenoma ou carcinoma, mas ele tem menos de 2 centímetros de diâmetro, a conduta é lobectomia com istimectomia. Okay? Eu vou fazer a análise histopatológica desse tumor folicular. E vamos supor que eu encontrei um câncer. Se eu encontrei um adenoma folicular,
eu paro por ali, obviamente. Um tumor benigno, eu fiz lobectomia com estimectomia, eu resolvi o problema. Agora, se eu encontrei angioinvasividade ou invasão da cápsula tumoral, eu estou diante de um câncer, de um carcinoma folicular. E o carcinoma, no caso, era pequeno, né, com menos de 2 centímetros. Qual deve ser a minha conduta subsequente, né, tendo feito lobectomia com estimectomia? Eu vou avaliar novamente o risco do paciente. Se ele for de baixo risco, eu vou apenas acompanhá-lo clinicamente. Se ele for de alto risco, isso indica maior chance de recidiva, indica maior chance de aparecer tumor no parênquima remanescente, indica maior chance de óbito pela doença. Então, nesses casos, eu reopero o paciente e realizo a lobectomia que está faltando, né? Ou seja, eu completo a tireoidectomia total, ok? Então, tumor folicular com mais de 2 centímetros, ele vai direto para a tireoidectomia total, porque ele tem uma alta probabilidade pré-teste de câncer e, em sendo câncer, isso indica alto risco, tireoidectomia total. Tumor folicular pequeno, com menos de 2 centímetros, eu faço lobectomia com estimectomia, para confirmar o diagnóstico de câncer. Se for adenoma, está resolvido o problema. Se for câncer, vai depender do risco. Né? Se for baixo risco, eu acompanho clinicamente. Se for alto risco, eu completo a tireoidectomia total, reoperando o paciente, fazendo a lobectomia que faltava. Ok? Não é difícil, né? De tumores bem diferenciados, a conduta terapêutica consiste nesse algoritmo. Falando agora de carcinomas pouco diferenciados, a gente vai entrar em carcinoma medular de tireoide, um tipo peculiar de câncer da glândula, que tem origem nas células C parafoliculares. Né? Diferente dos outros carcinomas que a gente já viu, o carcinoma medular ele não se origina na célula folicular, e sim na célula C parafolicular. Né? A célula C parafolicular ela tem a função de produzir calcitonina, um hormônio que, acredita-se, participa da fisiologia do cálcio. É questionável até se a calcitonina realmente participa da fisiologia do cálcio no paciente adulto, mas o fato é que a gente persiste com células C parafoliculares, né, na nossa glândula tireoide e elas podem produzir calcitonina. E, inclusive, na vigência de um carcinoma medular, você pode ter hipercalcitoninemia. Né? Esse seria aí um grande marcador sorológico da presença do câncer medular de tireoide. O câncer medular de tireoide, gente, ele tem forte associação com uma mutação genética específica, que é a ativação do proto-oncogene RET. Né? Esse proto-oncogene, que está presente em todas as pessoas, ele, de um modo geral, tem a sua atividade suprimida. Mas, por diferentes motivos, o indivíduo pode ativar o proto-oncogene RET e isso, nas células C parafoliculares, leva a uma hiperproliferação maligna que dá origem ao carcinoma medular. Né? Na grande maioria das vezes, você tem essa mutação sendo adquirida ao longo da vida, o que faz com que a maioria dos carcinomas medulares de tireoide sejam do tipo esporádico. Em 80% dos casos, não há história familiar. O paciente abre do nada um carcinoma medular de tireoide. Né? Mas em 20% das vezes, existe a peculiaridade de ter carcinoma medular na família. Né? Isso se dá basicamente de 3 formas. Através de 2 subtipos da síndrome de neoplasia endócrina múltipla, né? A neoplasia endócrina múltipla tipo 2, que pode ser tipo 2A ou tipo 2B, eu vou falar sobre elas daqui a pouco. E pode ser também o carcinoma medular de tireoide familiar isolado, né? Onde o paciente não faz as demais neoplasias da NEM2, né? Mas ele faz apenas, tem na sua família, né? História apenas de carcinoma medular de tireoide. Okay? Então, aqui, diferentemente, né, dos outros cânceres de tireoide que a gente viu, você pode ter, em 1/5 das vezes, uma história familiar positiva, né, que indica algum tipo de transtorno genético relacionado ao proto-oncogene RET. Beleza? Só para relembrar aqui rapidinho, né, no que consistem as síndromes de neoplasia endócrina múltipla. A gente tem a NEM1 e a NEM2. A NEM1 é fácil, é hiperpara primário, com tumor endócrino do pâncreas, pode ser gastrinoma, somatastinoma, pode ser um monte de tumor, insulinoma, né? E o tumor de hipófise, que também pode ser variável, pode ser um prolactinoma, um tireotropinoma, um somatostatinoma, ok? Um somatropinoma, né? Melhor dizendo, é o tumor produtor de GH. Então, a NEM1 ela é caracterizada por
associação desses 3 tipos de tumor endócrino. Né? Já a NEM tipo 2, ela tem como base a associação de carcinoma medular de tireoide e feocromocitoma. Né? E na NEM tipo 2A, o paciente também faz hiperpara primário, mas na NEM tipo 2B, ele faz chivanomas, né, que são neuromas periféricos, e ele geralmente tem um hábito marfanoide. Essas formas de neoplasia, essas neoplasias endócrinas múltiplas, elas costumam cair em prova de residência dessa forma, né, te perguntando no que consiste cada subtipo específico. É para encher teu saco mesmo, é para você ter que decorar isso. Eu particularmente acho isso muito chato. Né? Então, vamos apenas citar como são as neoplasias endócrinas múltiplas e ressaltar que, no caso do carcinoma medular de tireoide, elas são, obviamente, importantes, as do tipo 2. Okay? Como é que a gente suspeita de carcinoma medular de tireoide? Né? O paciente que vai ter nódulo tireoidiano, ok? E que vai ter diarreia, porque um dos efeitos da hipercalcitoninemia é estimular a secreção líquida do tubo digestivo. Né? Então, paciente com nódulo tireoidiano e diarreia crônica deve ter a calcitonina dosada. Se a calcitonina estiver aumentada, você provavelmente tem como etiologia para aquele nódulo tireoidiano um carcinoma medular da tireoide. Uma peculiaridade aqui é quando o paciente tem formas familiares associadas à neoplasia endócrina múltipla. Né? Como a gente viu, o paciente vai ter uma neoplasia endócrina múltipla tipo 2, que conjuga o carcinoma medular com o feocromocitoma. Né? Então, o paciente vai ter, obviamente, nódulo com hipertensão arterial grave. Né? Isso tanto na tipo 2, quanto na tipo 2A, quanto na tipo 2B. Né? Pelo excesso de calcitoninemia, ele também pode ter diarreia. Né? E na neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, que é a forma mais frequente, né, em relação a 2B, você vai ter hiperpara primário, o paciente vai fazer uma hipercalcemia. Okay? Então, questão de prova, que bota nódulo tiroidiano com hipertensão arterial grave, com ou sem diarreia e com hipercalcemia, te leva à suspeição diagnóstica de neoplasia endócrina múltipla tipo 2A. Se o paciente tiver nódulo e hipertensão grave e um hábito marfanoide, né, te leva à suspeição diagnóstica de neoplasia tipo 2B. E se ele tiver nódulo com diarreia e calcitonina aumentada, ou vai ser um tumor esporádico, ou vai ser o carcinoma medular tireoide familiar isolado. Okay? Eu destaquei, né, essa combinação aqui da neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, porque isso costuma cair em prova. Né? Então você não vai se surpreender com essa combinação aparentemente não relacionada de achados. Você vai lembrar da neoplasia endócrina múltipla tipo 2A. Como é que a gente trata carcinoma medular de tireoide? Né, por ser uma neoplasia pouco diferenciada e, portanto, mais agressiva, o tratamento é a tireoidectomia total. Né, um carcinoma de alto risco. E a gente também vai fazer ressecção linfonodal extensa. Né, isso é feito de rotina no carcinoma pouco diferenciado, no caso medular, diferentemente dos carcinomas bem diferenciados. Né, a ressecção de cadeia cervical no carcinoma bem diferenciado depende da palpação de linfonodos aumentados ou de situações de extremo alto risco, como a idade menor que 15 anos. Mas no carcinoma medular de tireoide, isso tudo aqui é feito de rotina, tireoidectomia total com esvaziamento ganglionar cervical, porque se trata, por si só, de uma neoplasia de mais alto risco. Já o carcinoma anaplásico de tireoide, né, que está muito bem representado aqui, a ideia, né, que você tem que ter sobre essa doença está muito bem representada nessas imagens, o carcinoma, é o câncer medular, é o câncer tireoidiano de pior prognóstico de todos. Okay? Ele é extremamente agressivo e ele predomina em pacientes no extremo mais avançado de idade, pessoas com mais de 70 anos. Essa senhora aqui, ela tem o achado clássico do carcinoma medular de tireoide, um bócio assimétrico de rápido crescimento, né, geralmente doloroso, geralmente acompanhado de manifestações de invasividade loco-regional. Né? O tumor cresce rápido, ele comprime a traqueia, o paciente fica dispneico, o paciente tem alteração na voz, né, por invasão do nervo laríngeo recorrente, o paciente pode ter compressão dos vasos venosos do pescoço, cursando com congestão facial,
né, com síndrome de obstrução vascular, e ele tem essa maçaroca, né, de crescimento rápido, que pode apresentar sangramento, pode apresentar sinais inflamatórios. Né, a gente está vendo aqui, no caso, um paciente que está fazendo tratamento radioterápico, né, essa tinta aqui em volta do tumor, é para demarcar o campo de radiação que vai ser aplicado. Okay? O carcinoma anaplásico, ele está relacionado a um tipo específico de mutação genética, que é a inativação do gene P53. Né? O P53 é um importante gene supressor tumoral. Então, quando você inativa esse gene, há um descontrole absoluto na proliferação celular. Por isso, né, as células elas adquirem um fenótipo indiferenciado e se proliferam descontroladamente, dando aquelas maçarocas absurdas. Ele é extremamente invasivo, tanto no sentido loco-regional quanto à distância. Né? E ele tem invasividade hematogênica e linfogênica. Né? Ele se dissemina rápido de todas as formas possíveis. A mortalidade de um carcinoma anaplásico beira os 100% em um ano. Né? Ou seja, todos os pacientes morrem em questão de muito pouco tempo. Não há tratamento cirúrgico, não, proposta cirúrgica para esses doentes. Né? De um modo geral, a doença já está avançada, já é inoperável. Você pode fazer terapia paliativa com radioterapia, eventualmente quimioterapia, mas de um modo geral a resposta terapêutica é péssima. Ok? É isso que a gente tinha para falar. Um abraço a todos e boa sorte.